Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão, companheiro, e sempre pedindo a Ele que esteja sempre conosco, nos orientando, nos mostrando o caminho, mas o caminho que cada um de nós precisa tomar a iniciativa de seguir. Ele só mostra. A caminhada é nossa. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto que traz muita dor. Desencarne em massa, desencarne coletivo. Mas, até nisso, a espiritualidade, sob a orientação sempre de Jesus, nos deixa ensinamentos tão bonitos que pacificam o nosso coração. Porque sempre existe uma explicação para as coisas. E em tudo existe sempre o amor e a bondade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos falar hoje sobre desencarnes coletivos. O assunto parece ser pesado, né? Mas a gente tem como deixar mais suave, tá? Então esse tema foi escolhido em razão do triste acontecimento da semana passada, a queda de um avião que ceifou 62 vidas, né? Então vamos falar sobre desencarnes coletivos, né? Ainda nos encontramos obviamente chocados, né, com aquilo que aconteceu e a violência daquele desastre, como todos os desastres, né? Queda de avião, sempre nos machucam, né? Contudo, no meio de tanta tristeza, tanto sofrimento e tanta dor que uma tragédia dessa nos causa a todos nós, será que seria possível encontrar alguma beleza escondida? Eu digo que sim, que sim. É possível encontrar alguma beleza se olharmos com os olhos do Espírito, né? Todo mundo está procurando, enxergando, comentando com os olhos da carne. Vamos buscar com os olhos do Espírito. E aí é preciso ter olhos de ver. Vamos lá. Quantas tragédias acontecem? Tragédias violentíssimas. Aviões como esse que caiu a semana passada, incêndios, colisões de trens, furacões, tsunamis, terremotos, pandemias. Olha quanta coisa, né? E desencarnam tantas pessoas ao mesmo tempo. E aí, muitos se perguntam: onde está Deus? Onde está Deus? Por que Ele permite essas coisas? E dizem ainda que Ele é o nosso Pai e permite isso tudo. Dizem que Ele é a bondade suprema. Por que isso então? Crianças que desencarnam de uma forma tão trágica. E o pior ainda, hein? Por que preservou a vida de alguns? Levou outros, mas preservou a vida de alguns, né? É estranho. Então, chocados, todos nós, logo pensamos em injustiça da parte de Deus, maldade da parte de Deus. E o homem, então, sem compreender isso tudo, passa a ter medo, se revolta, desanima, o desânimo vem a depressão. Então, nós precisamos entender por quê. Porque tem que haver uma explicação para isso tudo. E tem. Afinal, o Pai, Deus, é amor e bondade infinita, né? Não permitiria acontecer simplesmente para acontecer, para brincar. Não, de forma nenhuma. A doutrina espírita nós conhecemos como a doutrina consoladora. A doutrina
que pacifica as mentes, os corações. E ela nos mostra que nessa obra do Pai existem várias leis, mas tem duas leis divinas. Uma delas é a lei da destruição. Incomoda, né? Esse nome, lei da destruição. Mas também tem outra que fala a respeito da conservação. A lei da conservação. Então, a destruição, todos nós, sem exceção, sabemos que um dia morreremos. É destruição, faz parte, né? E a preservação. Tem a destruição, mas tem a preservação. Então, no meio dos riscos de partida, todos nós nos cuidamos para escapar da morte. E é instinto também, né? Então, a grande pergunta: por que Deus coloca lado a lado duas leis? Então, a de destruição e a da preservação, duas leis que parecem tão antagônicas. Por que ele colocou essas duas leis? Vamos ser destruídos, mas queremos nos conservar. Então, se a destruição, pensemos assim, se a destruição acontece para todos os seres, o homem, os animais, os vegetais, todos serão destruídos, né? Deus os cercou dos meios de preservação e conservação, né? Ele colocou o remédio ao lado do mal. Serve, então, de contrapeso, como uma balança, né? Para que nós, no nosso caso, o ser humano, não deserte, não cometa um suicídio, por exemplo, não deserte ante qualquer contrariedade. Se não houvesse a conservação, nós poderíamos enfrentar uma dificuldade qualquer, melhor ir embora, e dar fim à própria vida. Não, então as duas leis, contrapeso. Vamos partir, mas eu quero ficar, né? É natural que pensemos assim. Então, para que não deserte, existe essa lei, né, da conservação. E, ante qualquer contrariedade, nós poderíamos partir, né, um suicídio. E aí, como é que fica a nossa encarnação? Essa vinda para cá. A encarnação precisa ser muito bem aproveitada. E largar no meio do caminho não é um bom negócio, né? Então daí a conservação. Vamos pensar na lei da destruição. A lei da destruição nos mostra que a matéria sendo perecível, a destruição é necessária. Esse corpo é perecível. Então a destruição vai acontecer em algum momento, né? Para que aconteça o renascimento, para que aconteça a regeneração. Se não destruísse, não aconteceria isso, né? Seríamos eternos na carne. Um pouquinho estranho. No caso do homem, do ser, né? Imortal é só o espírito. O espírito não deixará de existir, não terá fim. Teve início, faz muito tempo, mas fim não terá jamais. O corpo material, aí é outra história. Ele é apenas um veículo temporário, enquanto estamos aqui na carne, no caso do planeta Terra, é um veículo temporário, do qual o espírito se utiliza, né, para essa caminhada. É como o espírito, o desencarne, o espírito trocar de camisa. Eu parti, eu sou espírito, estou usando uma camisa, que é a carne. A partida é como jogar a camisa fora, vou buscar outra camisa, né? Nada mais do que isso. Então, é apenas uma transformação. A morte é a transformação. Voltarmos ao plano espiritual, a nossa origem, um mundo espiritual, para
voltarmos em busca de progresso, crescer sempre, né? Então o objetivo é melhoramento de todos os seres vivos, né? A nova encarnação, viremos depois, retornaremos, nos trará novas experiências, novos aprendizados. Então, mal comparando, a morte do corpo físico, que vai nos propiciar a oportunidade de voltarmos melhores, mais fortes, decididos, tentando fazer a melhoria da caminhada nossa, em razão da conscientização que teremos do outro lado. Mal comparando, é como a poda de uma árvore. Mal comparando, a poda de uma árvore. Ai meu Deus, estou agredindo a árvore. Ah, mas cortou, ela vai crescer melhor, vai crescer mais forte. Então é a poda de uma árvore. Então a necessidade da destruição também, ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Vamos falar da Terra. A Terra é um mundo ainda muito material. Então essa partida do corpo é necessária, porque esse corpo, por ser muito material, ele se desgasta. Existe um prazo de validade, né? Quando vamos evoluindo, espiritualmente falando, através das sucessivas reencarnações, nós vamos ficando com um espírito mais leve, um perispírito bem mais sutil, e aí já não ocuparemos corpos tão pesados como esse aqui, onde a necessidade da partida, da deterioração, já não é tão grande. Aí sim começa a chegar a situação que é uma troca de camisa. Tchau pessoal, estou indo lá no guarda-roupa, vou trocar a camisa e já volto, tá? Por quê? O espírito evoluiu, tem outro entendimento, outra caminhada. Então, por aqui, Terra e outros mundos materiais, tão materiais como a Terra, sempre teremos os flagelos, né? As partidas, os acidentes, esses flagelos destruidores que têm origem natural, vamos ver aí um terremoto, né? Um tsunami, mas também aqueles provocados pelo homem, com a intervenção do homem. Não que o homem provoque exatamente a sua morte, mas através de coisas feitas por ele que acaba ocorrendo a tragédia. Mas sempre, sempre trazendo dor e sofrimento. E aí a pergunta: e para que servem esses flagelos tão tristes? Por que ser dessa forma, né? Eles acontecem para que o homem avance mais rapidamente na senda do progresso. Vem um problema desse, uma queda, um tsunami, o homem avança mais rapidamente em busca do progresso. É guerra, incêndios, tudo isso que nós conhecemos. Por quê? Ele caminha de uma forma mais decidida em busca do progresso. Porque nesses episódios nós avaliamos normalmente como tem sido a nossa caminhada. O que temos feito ao longo dela, como temos agido, as falhas que cometemos, onde nós colocamos os nossos interesses. É no sofrimento. O sofrimento dá uma chacoalhada. E aí, como tem sido minha vida? Vai me mostrar que eu sou tão frágil. Nós vimos aí na pandemia, Covid, né? Todo mundo assustado com a partida, inclusive quem passou a vida inteira sem pensar na morte. Mas agora ela parece que está batendo a porta. E aí, o que eu estou fazendo? Estou cuidando da minha família? Estou fazendo as melhores coisas? Ou tenho vivido de uma forma, né, de qualquer jeito, né? Tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu e sigo adiante. Não é o melhor, né? Nesses episódios, que nós vamos então avaliando
como tem sido a nossa caminhada, faz, por exemplo, a solidariedade acontecer. No momento de dor, de dificuldade, quando vemos o sofrimento do outro, somos tocados e nunca nos preocupamos com o outro. De repente, somos tocados em razão dessa dor, essa situação que nos mexeu tanto, que machucou tanto aqui dentro. Vemos agora, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Aquelas chuvas terríveis. Como as pessoas se mobilizaram para auxiliar os nossos irmãos lá de baixo. Então, foi a dor que provocou a iniciativa de fazer coisas melhores. E aí alguém vai perguntar, né? Puxa, mas tragédias assim, flagelos dessa forma, Deus não poderia, por exemplo, empregar outros meios para que o homem avançasse? Tem que ser tragédias desse jeito? Eu diria, Deus, sim, ele já emprega outros meios para que a gente desperte, para que a gente faça o melhor. Ele já emprega. Só que nós não aproveitamos, nós não aprendemos. Precisamos dar aquela chacoalhada para acordar, porque se está tudo tranquilo, né? Aquele céu de brigadeiro, não. A gente vai ficar aí à toa, muitos ficarão à toa, levarão a vida de qualquer jeito, não aproveitam a oportunidade de um serviço em favor do próximo, de um ensinamento, de doar-se, de dar um pouco do seu tempo, da sua saúde, em favor de alguém. Recusamos até um sorriso às vezes, né? E outra pergunta que talvez façam: desencarnam nesses episódios, nesses flagelos, tanto as pessoas mas sem conhecimento, equivocadas, como também as pessoas boas? Sim, não dá para escolher. Não dá para o avião cair como esse. Quem é mau desencarna, quem é bom sobrevive. Não faz sentido, né? Não tem como. Então, desencarnam os dois, tanto maus como bons. O grande problema é que nós relacionamos tudo através do corpo, olhando só as coisas do corpo. Ah, mas ele era tão bom, aquela pessoa era tão humilde. Bom, mas e daí? A vida no corpo é muito pouco. Essa vida que nós temos, tão importante, que temos que cuidar muito, mas ela é pouco diante da nossa existência. É só um flashzinho. Como eu disse, em espírito, nós somos imortais. Já imaginou quantas caminhadas nós teremos encarnados lá para frente? Então, esta aqui é muito pouco, é um flashzinho. E com relação às pessoas boas que pereceram também nessa queda, era apenas um momento, né? Então, encarnados, nós temos o nosso prazo de validade. E o deles chegou. Não é nenhuma punição, não. Chegou o momento. É como dizer, aquele que é bom tem que morrer de forma diferenciada daquele que é mau. Aquele que é mau só pode desencarnar com pneumonia dupla. O que é bom tem que ser pneumonia simples, é melhorzinha, né? Não faz sentido, tá? Então todos nós iremos. Nesse momento de dor, nesse flagelo, se é bom, se é mal, tranquilo. É um momento e é o aprendizado para todos nós, né? Então, o risco de morte desperta no homem a sensação de que ele não fez tudo. Eu estou devendo. Puxa, e se eu for embora agora? Nossa, eu não pedi perdão para fulano, não concedi perdão para ciclano, não tratei bem meu filho, maltratei a minha esposa. Nesse momento, vem aquela sensação de que não fizemos tudo.
E não fizemos tudo bem, da melhor maneira, né? Então aí, aquele desejo de querer aproveitar melhor, é o risco de morte que nos faz avaliar isso tudo, né? Que eu preciso acertar, corrigir alguns pontos. E em razão desse risco de morte, normalmente, muitos mudam a sua forma de agir quando conseguem se safar da morte, né? Desse risco. Eu me recordo, normalmente a gente não fala de si mesmo, mas não é nenhum mérito meu. Certa feita, dentro de uma agência bancária, eu estava ali na fila para ser atendido pelo caixa e de repente entra um rapaz pela agência e foi na direção do balcão e sopraram: é assalto. Fiquei atento. De repente, o rapaz agarra uma funcionária lá e aquela gritaria, a reação é você virar. O que estava atrás de mim me segura pelo pescoço, era o segundo bandido. O que estava na minha frente era o terceiro. Ele corre na direção do segurança que lhe dá um tiro, né? Pega na barriga. Em resumo, eu fiquei ali, seguro pelo pescoço por um. Como o assalto frustrou, os três queriam sair da agência, os três bandidos queriam sair da agência e me escolheram como escudo humano. Tudo isso como escudo humano, eles não souberam escolher, né? Então, agarrado, 1, 2, 3. E naquele tumulto todo, aquele que me segurava tomou um tiro na orelha. Ou seja, a bala passou raspando minha cabeça, né? E depois terminou o assalto, deu tudo certo, né? Mas você repensa a sua vida. Repensa. Puxa vida, olha, por um tantinho assim eu não estaria voltando para minha casa hoje. Não estaria vendo meus filhos, a minha esposa. Estaria sem ter a oportunidade de conversar com os amigos. Não continuaria minha caminhada, minha tarefa. Um tantinho assim. Então me fez repensar. E aí, vamos pensar no seguinte. Todos nós trazemos do passado compromissos assumidos em razão do nosso comportamento, nossos equívocos, nossas falhas. E é para isso que existe encarne, desencarne, encarne, desencarne, né? E Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Eu não vou responder pelo que você fez, e você não vai responder pelo que eu fiz, né? Então, vamos ver o que um espírito, isso está num livro chamado Obras Póstumas, que foi escritos de Allan Kardec, que foram depois enfechados, colocados num livro após o seu desencarne, tá? Isso aí é a comunicação feita por um espírito chamado Clélia Duplantier. Vamos ver o que ela disse e veja a beleza, a coerência disso tudo. Ela diz assim, esse espírito Clélia Duplantier: é preciso ver o homem sob 3 aspectos. O indivíduo, o ser sozinho, o membro da família, ou seja, inserido no ambiente familiar, e finalmente o cidadão, inserido na sociedade, tá? Continuou o espírito dizendo: sob cada um desses aspectos, indivíduo, família e sociedade, em cada um deles ele pode ser criminoso num e virtuoso no outro. Em razão disso, existem as faltas do indivíduo, daquele que está inserido na família e aqueles que estão no meio da sociedade, que somos todos nós.
Eu sou um indivíduo inserido na família e na sociedade, né? E ele diz assim: cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei, né? Causas e efeitos. Causas e efeitos. A reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas também é solidária. Então, os grupos que cometem equívocos, a reparação é solidária também. Isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar as faltas que cometeram juntos, né? E aí nós vamos ver exemplos que deixam muito claro isso tudo. Individualmente, os equívocos, né? Todos nós temos os nossos. É orgulho, ira, violência, mentira, roubo, assassinato. E sabemos como funciona o resgate, né? Desencarnei, tomo consciência do que fiz de errado, venho para cá, possivelmente, se teu olho foi motivo de escândalo, arranca, ou seja, venho com uma deficiência naquele aspecto, posso pedir, né? Deficiência naquele aspecto onde eu fui levado a errar. Meu braço, vai, eu agredi a todo mundo. Talvez é melhor eu vir paralítico. Posso pedir, né? Por que não? Então, individualmente nós sabemos como nós reparamos. É preciso sempre reparar, não tem outra saída. Daí a necessidade dos reencarnes. Agora, coletivamente, temos equívocos também. Como cometemos em grupo, né? Quadrilhas que se formam. As maldades coletivas, as guerras que provocamos, a corrupção, os políticos sem compromisso e vai por aí afora, né? Em grupo, realizando esses equívocos. Há um livro, psicografia de Chico Xavier, o nome é Chico Xavier Pede Licença. Vem pelo Espírito Emmanuel. Olha o que Emmanuel nos orienta. Criamos a culpa e nós mesmos engendramos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. A gente errou e daqui a pouco a gente está trabalhando para consequência sumirem. Não podemos admitir que aquilo que fizemos de errado, as consequências continuem. Ah, mas eu me arrependi do que fiz. Não, mas as consequências continuam. Você pode estar arrependido, mas tem que acertar aquilo que porventura você fez de errado. Não basta só o arrependimento, tem que virar ação para a correção em seguida. Continua Emmanuel. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. Então a gente tem que buscar realmente a solução. E aí ele continua. É por esse motivo que de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Então nós vemos esses desastres todos. Se aproveitarmos bem para entendermos, nós valorizamos a vida, né? Eu quero entender o que eu preciso fazer melhor, o que eu não devo mais continuar fazendo de equívoco. Portanto, nos flagelos nunca, vamos pensar bem, nesses flagelos, nessas tragédias todas, nunca existe, nunca, omissão, maldade ou injustiça da parte de Deus, embora tudo isso nos assuste. Então não existe omissão, maldade e injustiça da parte de Deus. Mas nós dissemos que seria possível ver alguma beleza até nesses eventos. No meio de tanta dor, tanto problema, é possível ver beleza, né?
beleza com relação à caminhada espiritual da pessoa. Vocês vão entender. Para suavizar esse tema, nós vamos voltar na história. Vamos para o século XI, XII, XIII, quando aconteciam as cruzadas. Acho que todo mundo já ouviu, né? As cruzadas, talvez até conheça bem. Então, a tragédia não se torna menos dolorosa. Não. O que aconteceu semana passada é doído, maltrata a família daquelas pessoas, né? Coração dilacerado. Então, a tragédia não vai se tornar menos dolorosa, mas a consolação é levada a muitos corações desesperados. Isso que nós vamos dizer quando falamos da beleza que é possível encontrar, tá? Na época das cruzadas, século XI, XII, XIII, um pouquinho antes, a terra de Jesus, né? A Palestina, séculos 7, 8, 9, ela era controlada pelos árabes muçulmanos, né? Controlavam aquela terra e permitiam que os turistas, vamos dizer, os viajantes cristãos saíssem da Europa e fossem até Jerusalém, toda a terra ali onde viveu Jesus, e ter contato, tal. Não eram molestados, estava tudo bem, né? Uma parceria muito boa. Só que a partir do século XI, aquela terra que era dominada pelos árabes muçulmanos passou a ser agora dominada pelos turcos, seljúcidas. Eles, também muçulmanos, dominaram aquela terra e não permitiam mais que os cristãos fossem até lá. E aí é que gerou uma confusão, um tumulto. E a igreja, né, começou a se mobilizar no sentido de criar uma condição para que os seus fiéis fossem até lá. E que dominassem, no lugar dos turcos, dominassem aquela região. Retomasse aquela região que no passado eles tinham domínio. Confrontos cruéis, mortandade, violência, cristãos contra muçulmanos, os turcos muçulmanos. Aquilo foi terrível, né? Tantas mortes, eram colocadas as pessoas no alto das casas mais altas e ateavam fogo. E as pessoas de lá da casa, do alto da casa, naquele fogo todo, pulava e caía abaixo, estraçalhado, né? Coisas horríveis, horríveis. E a igreja chegou a organizar várias cruzadas, né? Que eram os exércitos criados pela igreja que iam para retomar essa área. Então ficaram aí 3 séculos, 11, 12, 13. E ali, tanta maldade, tanta dor, tanta complicação, e em nome de religiões, né? Que ainda piora ainda mais. Então nós vimos o equívoco, o grande equívoco cometido. Então, aquelas pessoas continuaram, as pessoas que combateram a Guerra das Cruzadas, continuaram encarnando, né? 11, 12, 13 os séculos, de lá para cá, continuaram encarnando, tentando corrigir os equívocos que praticaram, né? As violências, tudo que fizeram. E ao longo dessas encarnações, elas foram melhorando sim, melhorando. Então vamos fazer uma comparação com lá na Guerra das Cruzadas, como se eles tivessem pisado com o sapato numa poça de lama. Encheram o sapato de lama e tinham que limpar. Se passasse logo em seguida um pano no sapato, ficaria pior, né? Então era preciso que acontecesse as encarnações seguintes, porque seria o tempo necessário
para eles se conscientizarem do mal que fizeram e começarem a reparar, e foram reparando, e foram reparando. É como se o sapato cheio de lama agora tivesse o tempo necessário para que a lama secasse. Em cada encarnação que eles vieram, né, ao longo do tempo, e quando falo eles, é um grupo, né, não são todos que participaram da guerra, das cruzadas. Alguns que tomaram consciência, um grupo. Então, ao longo dessas encarnações, é como se eles pegassem o sapato com a lama seca e tirassem lasquinha por lasquinha, para tirar a lama que ficou impregnada no sapato, né? E foram retirando. Porém, ainda faltava alguma coisa para o sapato ter brilho. Faltava dar o lustro. E de que forma deram lustro? Numa encarnação, esse grupo, não se sabe quantos, mas não eram tantos assim, esse grupo, a pedido deles mesmos, eles queriam dar esse lustro no sapato. E fizeram o quê? Acertaram que estariam reunidos em um determinado momento para passarem por uma provação. E aí esse grupo está reunido, não se conheciam, não tinham contato nenhum, mas a vida os colocou juntos no dia 1 de fevereiro de 1974, num edifício chamado Joelma, aqui em São Paulo. E ali irrompeu um incêndio violento. E eles ali. Nesse incêndio, eles, fugindo da chama, subiam muitos para o alto do prédio. E o fogo subindo, esquentando, saltavam e caíam lá embaixo, com o corpo estraçalhado. Por que isso? Por que isso? Nós vamos ler um trecho de um livro chamado Diálogo dos Vivos, psicografia de Chico Xavier, e traz ali um soneto chamado Luz nas Chamas, autoria do espírito Ciro Costa, e traz, nós vamos ver logo em seguida o soneto, traz uma dedicatória. Nessa dedicatória, vamos ver o que ele disse. Ele disse assim, no incêndio, relativo a esse incêndio de Joelma, no dia mesmo do incêndio: homenagem aos companheiros desencarnados no incêndio ocorrido na capital de São Paulo, naquele dia, 1º de fevereiro de 74. Presta atenção nisto. Em resgate aos derradeiros resquícios de culpa que ainda traziam na própria alma, remanescentes de compromissos adquiridos em Guerra das Cruzadas. Eles traziam o resquício daquela culpa que eles fizeram, daquilo que fizeram no século XI, XII, XIII, nas Guerras das Cruzadas. Caminharam em encarnações seguintes, melhorando, sim, mas ainda traziam resquício, sobrinha, lembrança da culpa que fizeram. E a pedido deles, não obrigação, não porque Deus impôs, foi a pedido deles que estariam ali eles, esse grupo, reunidos no dia 1º de fevereiro de 74, num episódio que aconteceria em São Paulo. E ali, passando pela dor do incêndio, né, terrível, passando pela dor que eles mesmos fizeram os outros passarem séculos antes, nas cruzadas, deram o brilho no sapato. No meio de tanta dor, todo mundo assustado com aquilo, e eles, como o próprio Ciro Costa diz, saíram vitoriosos. Por quê? Porque apagaram aquele resquício de culpa. Isso é
absurdo. O segundo maior espírito que veio à Terra, primeiro sempre Jesus, o segundo maior espírito que veio à Terra, né? Nós vamos ver que ele foi João Batista. Era o Elias de 8 séculos antes. João Batista na época de Jesus. Só que Elias, que o próprio mestre disse, de todos os nascidos de mulher ninguém foi maior que Elias. Só que Elias, 8 séculos antes de Jesus, fazendo uma disputa para que o povo judeu que estava se desgarrando do entendimento do Deus, do nosso Deus, ele faz uma disputa com sacerdotes, já falamos aqui antes, sacerdotes de Baal, um Deus criado, né, pelos pagãos. E vem Elias e, olha, o verdadeiro Deus é esse. E aí há um confronto entre Elias e os sacerdotes de Baal, para ver qual era o Deus que venceria essa disputa. E nessa disputa colocaram lá que colocaram em dois altares diferentes, colocaram ali as suas oferendas, Elias para o nosso Deus e os sacerdotes de Baal para o Deus Baal. E o Deus de um deles deveria consumir essa oferta. De Baal não consumiu nada. E aí Deus consome através da espiritualidade, através de um raio, não importa, consumiu. E ali Elias teria o direito de pedir o que quisesse, e ele pediu para que os 450 sacerdotes de Baal fossem mortos, degolados. Era um grande espírito, Elias, mas exagerou na dose, né? 8 séculos depois, o mesmo Elias, agora encarnado como João Batista, desencarna como? Degolado. Era para apagar os resquícios de culpa que ele trazia daquela outra encarnação agora como Elias. É o que aconteceu com esses irmãos que combateram a guerra das cruzadas, cometeram atrocidades e que agora tinha aquele brilho, aquele lustro no sapato que faltava. E aí Ciro Costa deixou um soneto. Olha a beleza. O soneto diz assim: fogo, amplia-se a voz no assombro em que se espalha. Gritos, alterações, o tumulto domina. No templo do progresso, em garbos de oficina, o coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto fogo a luzir é mística fornalha, e a presença da dor reflete a lei divina, onde a fé se mantém, a prece descortina, o passado remoto em longínqua batalha. Vaem com fogo e pranto as sombras de outras eras, lá, séculos antes, combatentes da cruz, cruzadas, em provações austeras, conquanto heróis do mundo honrando os tempos idos. Na terra o sofrimento, angústia, a cinza, a escória, mas ouvem-se no além os hinos de vitória das milícias do céu saudando os redimidos. Então, no meio dessa dor, eles saíram limpos, sem aquela marca que eles próprios traziam dentro de si e que com certeza os amargurava tanto. Olha a beleza. Não é o corpo físico sendo queimado, estraçalhado, morto. A beleza no espírito, a conquista que aquele espírito teve e que ele próprio pediu para passar por aquilo, a pedido dele, né? Existem outras situações. Uma delas, por exemplo, aqui vão se lembrar de um determinado episódio, né? Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos, conhecido como Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, também psicografia do nosso querido Chico,
relata um episódio acontecido no ano 177 da era cristã. Então, no ano 177, em Líão, na época em que o imperador romano, que dominava aquela região, era Marco Aurélio. Eles promoviam perseguições terríveis aos cristãos. Ano 177, século II. Ali já tinham sido mortos mais de 20.000 cristãos. E agora eles inventaram novos suplícios. Ali, no ano 177. Por quê? Porque no dia seguinte a essa narrativa chegaria Lúcio Galo, um famoso cabo de guerra romano. E aí foi criada uma comissão para organizar a recepção de Lúcio Galo. O que fazer? Bom, alguém gritou: cristãos na arena. Mas alguém disse: isso aí está tão batido, isso aí já nem impressiona mais, não vai impressionar Lúcio Galo. Então alguém diz: nós precisamos fazer algo novo, algo que possa surpreender esse grande combatente Lúcio Galo. E aí decidiram, na arena, eles colocariam mulheres e crianças cristãs. E aqueles cavalos mais velhos, que iam ser descartados, porque já não tinha mais condição, eles embeberiam de resinas. E ali na arena, as mulheres cristãs, as crianças cristãs e aqueles cavalos, os cavalos seriam ateados fogo. E ali, naquele desespero, naquela loucura, os cavalos sairiam pulando dentro da arena, matariam mulheres e crianças pisoteadas dentro dessa confusão toda. E o espetáculo foi horrível, terrível. A matança de mulheres e crianças e os próprios cavalos. 18 séculos depois, esses espíritos que promoveram esse triste episódio se reúnem aqui no Brasil. Um circo pega fogo. Um circo em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói, ocorre espantosa tragédia num circo apinhado de crianças e adultos, que procuravam passar uma tarde alegre, envolvidos pela magia dos palhaços, trapezistas, malabaristas e domadores com animais, cavalos. Subitamente, irrompe um incêndio que atinge proporções devastadoras em poucos minutos, ferindo e matando centenas de pessoas queimadas, asfixiadas pela fumaça ou pisoteadas pela multidão e pelos animais em desespero. Fizeram com certeza o brilho que faltava no seu sapato. Se aliviaram daquela dor, daquilo que eles carregaram ao longo desse tempo todo e que agora saíram vitoriosas. Então, fica muito claro entendermos que episódios que, olhando, são horríveis, terríveis, como esse que aconteceu a semana passada, ficamos tão incomodados, isso nos machuca. Aquelas pessoas ali que pereceram, a família, naquele avião, um pai que foi buscar a filha ou o filho, não lembro, e que estava no avião voltando para comemorar o Dia dos Pais e foi embora. Machuca. Só que nós não conhecemos o espírito deles. Quantos ali saíram vitoriosos porque deram o brilho no sapato? Então, Jesus disse: é preciso ter olhos de ver. Com os olhos da carne,
nós ainda não conseguimos ver, né? Mas então, uma coisa deve ficar no nosso coração: em hipótese alguma existe maldade, omissão de Deus. Nunca, nunca, jamais. Deus nos ama. E aquilo que acontece é necessário para o nosso progresso. Combinado, pessoal? Espero que tenham compreendido, né, a explicação. Tá? Isso não exclui a necessidade de preces para eles. Jamais. Mesmo dando brilho no sapato, eles precisam de preces. Porque nesse momento podem estar perdidos, necessitando de um apoio, né? Encontrar-se. Então, mesmo com essas explicações, machuca. É preciso preces para eles. Lógico. Preces para os que ficaram. Lógico. Imagina o coração deles, como é que está. Então, nossas preces. Combinado? Então vamos encerrando e pedindo a Jesus que esteja ao lado de todos eles. Aqueles que partiram nesse episódio tão doloroso, em razão de alguma culpa, algum envolvimento do passado, mas também para aqueles que partiram porque era chegada a hora, né? Então que Jesus esteja ao lado deles, que esteja amparando cada um deles, que esteja amparando cada um que era ligado a eles, a família, irmãos, pais, filhos, amigos, que todos possam ser socorridos nesse momento de tanta dor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Temos aqui quem? Camila. Tudo bem, Camila? Tudo em ordem? Gelsi, Creuza, Maria Dulce, Maria Graça, Alceia. Tudo bom, Alceia? Paulo, boa noite. Paulo Sérgio, velho amigo Almeida, né? Um grande abraço a vocês e que na próxima semana possamos estar novamente juntos, tá? Grande abraço, pessoal. E não vamos esquecer da prece para eles, hein? Tá? Tchau.